As contas da União, estados e municípios fecharam 2015 com déficit de 111 bilhões de reais. Os gastos com giros da dívida também aumentaram. Foi o pior resultado desde 2001. A dívida líquida do setor público também chegou a mais de 2 trilhões de reais. Para tentar entender as razões desse endividamento, que gera reflexos para o cidadão, a gente conversa agora com o professor de Direito da PUC-Rio, Manuel Messias Peixinhos. A falta de arrecadação do Estado e do governo do Rio tem sido um problema bem comum. Por que eles estão com esse problema de arrecadação? Bom, na verdade, o problema de arrecadação, ele se baseia em diversos fatores. Primeiro, fator importante é uma crise mundial, né? Nós temos em todo o mundo uma crise financeira, né? E uma crise econômica de grandes países que são importadores de bens e serviços. Então, exemplo da China é um exemplo importante. Se a China deixa de comprar produtos do terceiro mundo, enfim, do Brasil, automaticamente os exportadores brasileiros deixam efetivamente de ter êxito, né, nas suas exportações. Segundo lugar, uma crise econômica brasileira, né, que é reflexo dessa conjuntura internacional, né, ou seja, o Brasil está inserido numa comunidade internacional que é afetada por essa crise. Mas não só isso. Existe também, em segundo lugar, uma crise de gestão dos recursos públicos, né? O administrador público gasta muito e gasta mal, né? Exemplos, royalties do petróleo nos estados, que são utilizados para cobrir despesas correntes, quando estas receitas deveriam ser empregadas em despesas de investimento. Então, se, por exemplo, os servidores recebem com vinculação a essas receitas do petróleo, se o petróleo baixa, o Estado não tem como pagar os servidores. Isso é um erro típico de gestão. Em terceiro lugar, nós temos, além disso, um problema sério de desvio de recursos públicos, ou seja, muitas receitas que a União detém são empregadas em despesas que não existem, despesas desnecessárias, gastos desnecessários, e é claro que isso afeta a máquina administrativa do Estado como um todo. O Estado do Rio de Janeiro é um exemplo de absoluta falência, junto com o Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, esses estados não conseguem pagar as suas despesas correntes. E isso, é claro, pode criar uma crise institucional grave, como está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, o senhor acredita que houve uma falta de planejamento nos dois casos? E você citou o Rio Grande do Sul. O caso do Rio Grande do Sul chega a ser parecido com o do Rio? Sim, porque lá também os servidores começaram a receber parceladamente os seus salários, muitas despesas não foram honradas, houve renegociação, mas assim, eu diria, não há uma causa só. A falta de planejamento é justamente isso, é a ausência de uma gestão eficiente. Mas o problema mais grave, mais sério, é que o Estado, e eu digo Estado, a União, estados e municípios, os entes federativos não têm políticas de Estado, têm políticas de governo. Qual é a diferença? Políticas de Estado são aquelas que são projetadas para o futuro. Por exemplo, criar escolas de tempo integral, né? Então, o governo Léo Brizola, por exemplo, criou essas escolas de tempo integral. O outro governo veio e efetivamente acabou com
com essas políticas excepcionais de inclusão. O mesmo se dá na economia. É preciso que os estados criem políticas de Estado, políticas que possam sobreviver ao mandato do parlamentar e que são políticas a longo prazo. O Brasil não tem essa cultura. Cada governante que se elege quer instituir a sua própria política de governo. Então é uma questão também muito cultural. Professor, no início desse ano, o governo federal chegou a estipular de que tinha uma meta de crescimento de 0,5%, que logo depois foi retirado. Recentemente, o ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa, ele chegou a encaminhar ao Congresso um projeto de lei que aumentaria o rombo das contas públicas para mais ou menos algo em torno de quase 100 bilhões de reais. Você saberia me explicar o que essa lei regulamenta e qual é o impacto disso para o projeto do governo? Ou seja, aumentar essas dívidas públicas, qual é o impacto que ela pode surgir para o governo? Veja, as metas orçamentárias, elas são estabelecidas não de acordo com a vontade do legislador, de acordo com a lei. Elas são estabelecidas de acordo com a arrecadação que o Estado tem. Ele faz um planejamento de arrecadar tantos milhões de reais ou trilhões de reais. Só que ele também vislumbra que ele não terá possibilidade de arrecadar, porque há uma curva descendente nessas arrecadações. A economia está em processo de desaceleração. Não há a médio prazo nenhuma política pública que possa provocar uma reação. Então, quando o ministro diz que haverá déficit, é porque ele faz uma leitura da conjuntura econômica a médio prazo ou a longo prazo, por exemplo, e estabelece que nos próximos 3, 4 anos, por exemplo, o crescimento vai ser negativo. É claro que em economia tudo isso pode mudar. Pode haver uma mudança no cenário internacional, pode haver uma mudança na economia brasileira, mas todos esses estudos são estudos bem realistas. Então, o que ele tem efetivamente que remeter é o cenário real. A partir desse cenário que o ministro encaminha, enfim, que o presidente da República adota como cenário real, o Estado deve se programar para fazer os cortes. Onde esses cortes forem necessários e também fazer investimentos para a economia voltar a crescer, porque não basta só efetivamente cortar do orçamento despesas desnecessárias. Isso é um primeiro passo, mas o segundo passo é fazer com que haja políticas que possam incentivar o crescimento econômico. É como se tivesse um doente que você apenas vai ministrando remédios, vai cortando parte do corpo. Chega um momento que ele vai efetivamente morrer. O que você tem que fazer com o doente? Você tem que dar uma dosagem de remédio e tratamento que ele possa ser curado. A mesma coisa com relação à economia. Esse projeto de lei que o ministro enviou lá para o Congresso permitiria uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias. Tem como explicar um pouco como é que funciona essa lei? Bom, é como se assim, a lei de diretrizes orçamentárias ela é prevista, né, na Constituição, e ela estabelece um planejamento, né, de investimentos que o Estado fará, de despesas e de receitas, com base justamente numa possível arrecadação. São diretrizes que o Estado estabelece para os anos que se seguem, né? Então, você tem a lei orçamentária anual, que é o orçamento anual que o Estado tem, e a lei de diretrizes orçamentárias, que é aquela lei que estabelece um plano, por exemplo, para os próximos anos, que se chama às vezes de plano plurianual, entendeu? Mas, assim, é uma perspectiva que o Estado faz de crescimento, ou a curto prazo, como a questão da votação do orçamento para o ano seguinte, como também da lei de investimento a longo prazo. Por exemplo, nos próximos 4 anos, quais serão os investimentos que o Estado fará, quais serão as despesas necessárias, a previsão de arrecadação, quando será. E é sempre a partir de uma perspectiva não ufanista ou otimista, mas real,
mas pode acontecer que o cenário mude nacional, internacional, mas a lei tem como base o cenário atual e o que pode acontecer nos próximos anos. Professor, a necessidade de apresentar números positivos nas contas públicas teriam sido a justificativa das chamadas pedaladas fiscais. Essa manobra está sendo usada como argumento para pedir o impedimento da presidente Dilma Rousseff. O governo ele alega outra coisa, diz que não foram pedaladas, não foi para enganar o público, e sim para ele reorganizou as contas públicas, reorganizou os gastos. Afinal, o que de fato são essas pedaladas fiscais e como elas interferem nas contas públicas? Para todos que estão assistindo, né, este programa, para todos que se interessam pelo tema, as chamadas pedaladas fiscais, elas são antecipações, né, que o Estado faz de alguns recursos que ele naquele momento não os tem. Por exemplo, é um cheque especial que o Estado usa para determinadas despesas. Então, exemplo, a necessidade de pagar seguro-desemprego. O Estado brasileiro não tem, ele pede emprestado à Caixa Econômica Federal, por exemplo, né? As pedaladas, chamadas pedaladas fiscais, elas ocorreram em todos os governos, basicamente, né? O governo de Fernando Henrique Cardoso, enfim, sempre o Estado se utilizou deste mecanismo. Nos estados, né, estados também, quase todos os estados utilizaram e utilizam esse mecanismo de tomar emprestado recursos que não têm para custear determinadas despesas. A questão do cometimento de crime de responsabilidade, na minha opinião, não existe. Não existe porque os crimes de responsabilidade eles estão tipificados na Constituição e na lei que regulamenta o processo de impeachment. Então, pedaladas fiscais não se constituem crime de responsabilidade. É o quê? É um ilícito administrativo. Realmente a Presidente da República errou. Ela cometeu uma infração administrativa, como também os ministros que participaram. Mas não podem ser utilizadas as pedaladas fiscais como expressão de um golpe, ou seja, como se fosse um crime de responsabilidade, né? Na verdade, quando se diz que é um golpe, né, e muitos dizem que o impeachment é um golpe, é justamente porque não há base jurídica para se sustentar um processo de impeachment com base nas pedaladas fiscais. Não existe isso. É claro que também, para ser honesto, essa matéria não é uma matéria consensual. No Brasil inteiro há juristas que dizem que há, né, indício de crime de responsabilidade, outros juristas também entendem que não. Eu me filio a esta corrente, né, tenho estudado sobre isso, eu me filio a esta corrente que entende que essas pedaladas fiscais são realmente graves. O Tribunal de Contas apontou como efetivamente motivo para rejeitar as contas da Presidente da República, mas foi um cenário político, foi uma decisão política, até porque a rejeição das contas no Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Contas da União, não for objeto de apreciação pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional não apreciou, até hoje está lá pendente. Então, no momento de fraqueza na economia, de falta de popularidade e também um momento oportuno para que um partido que jamais chegaria ao poder pelo voto, como é o PMDB, ele se utiliza de um cenário como esse para aplicar um golpe de Estado. Então, o impeachment é um golpe que na democracia é uma ruptura democrática. E é claro que nós estamos cada vez mais próximos disso. Por quê? Porque tem uma vontade política em torno disso. Mas a última pesquisa demonstrou que menos de 20% quer Michel Temer como presidente da República. Ele não tem legitimidade. Então, há uma saída intermediária, né? Eu penso que ela deveria cumprir até o final o mandato, porque foi eleita para isso, democraticamente. Impopularidade não é objeto de impeachment.
ela deveria haver, como intermediário, uma convocação de novas eleições, né? E você tem um cenário político degradado, um cenário político absolutamente, digamos assim, no fundo do poço. Quem julgou a presidente da República, quem estava lá, era uma representação ilegítima. São o Eduardo Cunha, processado pelo Supremo Tribunal Federal pela prática de diversos crimes com contas na Suíça, e a maioria da mesa formada por marginais e bandidos. É um cenário triste e crítico que o Brasil passa. Mas, assim, pedaladas fiscais não podem ser consideradas como crime de responsabilidade, né? Crime quem efetivamente cometeu foi quem está dando um golpe de Estado, que é o PMDB e Cunha abraçado com Michel Temer. Esse é o cenário brasileiro. Utilizaram isso como uma forma. O que o Tribunal de Contas deveria fazer? Deveria aprovar as contas da presidente Dilma, com ressalva que a partir daquela data ela não mais usasse o expediente das chamadas pedaladas fiscais. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União, em todos os casos passados, foi conivente com essa situação. A partir dali, se o Tribunal de Contas se o tribunal resolveu mudar a jurisprudência, tinha que ser a partir de Dilma, ou seja, só depois de Dilma. Até Dilma, até agora, o tribunal deveria manter a orientação ou dizer, olha, não se admite mais a prática de pedaladas, então, a partir de agora, não é possível. Então, todos teriam uma clareza absoluta de que não se poderia praticar esse tipo de ilícito. Professor, saindo um pouco do governo federal e voltando para o estado do Rio de Janeiro. A oposição do governo Pezão tem criticado muito uma forma de atuação do governo, que foi a quantidade de isenções fiscais que eles teriam dado. Segundo a oposição, seriam algo em torno de 6 bilhões de reais que o governo Pezão estaria deixando de arrecadar só de isenção. Como funciona esse esquema de isenção fiscal e por que isso poderia ser considerado um fator que prejudicaria as contas do governo? Não há nenhum problema com a isenção fiscal. As isenções fiscais ocorrem justamente para atrair investidores. O problema é que nós temos uma guerra fiscal no Brasil inteiro, né? O estado da Bahia briga com o estado do Rio de Janeiro para oferecer isenção fiscal mais favorável, né, ao estado da Bahia. O estado do Espírito Santo briga com o estado da Bahia para oferecer isenções fiscais mais atraentes. Então, existe uma guerra fiscal que essa guerra só poderia terminar com a reforma tributária que o Congresso não fez. Então, não há nenhum problema. O Estado pode. A conta as isenções fiscais vão redundar em geração de empregos, fomento da economia. Agora, eu volto a dizer, as isenções fiscais, elas precisam ser planejadas. Deve haver planejamento, deve haver gestão dessas isenções fiscais. Então, as isenções, por si sós, elas não prejudicam determinado Estado. Agora, é claro, se não houver planejamento e gestão, por exemplo, se o Estado resolver conceder isenções fiscais sem planejamento, isso vai criar um problema seríssimo de renúncia fiscal, né? Ou seja, o Estado vai deixar de arrecadar. Você falou questão de planejamento. Então, você acha que foi um erro do Estado do Rio de Janeiro ter apostado todas as fichas no petróleo? Pois é, o problema é o seguinte, não é só uma questão do Estado do Rio de Janeiro, é uma questão de outros estados que recebem royalties. Na verdade, o certo seria um planejamento para que essas receitas que advêm dos royalties do petróleo fossem utilizadas em despesas de investimento e não despesas correntes. Nunca o Estado do Rio de Janeiro poderia vincular as receitas dos royalties do petróleo com o pagamento de servidores públicos, que são correntes, que são despesas correntes. Então, se os royalties caem, naturalmente, o Estado deixa de ter recursos para pagar servidores públicos. Então, foi uma ausência de planejamento. Professor, quando a gente começa a falar de contas públicas, a gente tem que falar justamente
das dívidas públicas, né? Em especial da dívida da União. No Brasil, a razão da dívida pública do PIB é aproximadamente 66%, enquanto no Japão e nos Estados Unidos a dívida é muito maior, variando de 100% a 200%. Primeiro, como funciona a razão da dívida pública e por que no Brasil essa razão é mais preocupante do que em outros países que têm a razão muito maior? Bom, primeiro, não há nenhum problema, né, com essa desproporcionalidade que você apresentou. O problema, volto a dizer, é o Estado administrar a dívida pública. Né? Sabendo administrar a dívida pública num cenário de estabilidade, de confiança, de investimentos. O Brasil passa a crescer de forma sustentável, não é um crescimento, não podemos aspirar a um crescimento chinês. Né? Aí você tem uma economia sólida. Uma economia sólida pode conviver com um déficit público, como você citou, o Japão, Estados Unidos. Você tem um déficit, porque o Estado precisa gastar previdência, saúde, investimento em estradas, investimentos em outras áreas chamadas estratégicas do Estado. Não há problema com isso. É saber conviver e administrar. Mas você não acha que o Brasil, por ter juros muito altos, ele não acaba complicando também a própria forma de gerir as dívidas? Pois é, essa é uma questão que os economistas debatem, né? Mas nenhum empresário sobrevive com taxas altíssimas, né? Porque como é que o empresário vai pegar dinheiro emprestado para fazer investimento se a taxa de juros é altíssima? Então ele não toma. Então aí cresce o capital especulativo, né? Aqueles que têm dinheiro passam a investir na bolsa. Para a gente encerrar, depois desse cenário todo, né, que foi descrito, que assola o nosso país, como é que os governos o que eles teriam que fazer para tentar equilibrar as contas no final? Primeiro, respeitar a Constituição, as instituições. É o primeiro ponto, né? Os governos devem respeitar a vontade popular daqueles que foram eleitos pelo voto. Fazer um grande pacto nacional em que as pretensões políticas e partidárias fossem postergadas por um tempo. Seria um grande consenso para lutar contra esse momento de recessão. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo lugar, quem estiver no poder, independente de quem seja, deve estabelecer uma política econômica que possa conciliar gestão eficiente dos recursos públicos e gastos e despesas indispensáveis a determinados investimentos, não só de cobrir programas sociais, enfim, mas investir em rodovias, em ferrovias, em concessões de serviço público, enfim, modernizar a máquina do Estado. Gastar bem, mas gastar muito, mas gastar com eficiência e respeito ao Estado de Direito. Muito obrigado, professor Diego Andrade, para o canal da TV PUC Rio no YouTube.